então para a questão de número 14. Escreva para as afirmativas verdadeiras, né, V, e F para as falsas. Depois analise, né? Verbos auxiliares são os que se juntam a uma forma nominal de outro verbo para construir a voz passiva, os tempos compostos e as locuções verbais. Uai, gente, verbo auxiliar é isso também. Se parasse aqui, estava errado, porque não é só isso, né? Mas como ele fala de tempo composto, também tem verbo auxiliar, e locução verbal também tem verbo auxiliar, isso é verdadeiro. Já elimino A e já elimino D, né? Não fiquem aqui, sejam prudentes. Os verbos estão, respectivamente, nos modos imperativo, então está dizendo não fiquem aqui, imperativo, ok. Indicativo, mentira. Por quê? Porque sejam prudentes continua sendo imperativo, continua sendo uma ordem. Então, VF. Ih, já vou ter resposta, né? Mas vamos confirmar aí, né? Os pais contemplam-se nos filhos. Os pais contemplam a si mesmos nos filhos. Eita, falso, né? Não está na voz passiva, né, gente? Porque isso é voz reflexiva, não é passiva, tá? Organizou-se o campeonato, tem voz reflexiva? Mentira, quem organiza alguma coisa, VTD mais C, e o sujeito aqui é o campeonato. O campeonato foi organizado. Então, falso. Realmente, a resposta, de novo aqui, mais uma vez, letra C, de coração. Show, gente? Vamos para 15, e aí a gente para novamente, tá? Transpondo para a voz passiva, a frase, tá lá. O pai olhou ao redor e não viu o menino. A forma verbal resultante será. Agora, veja bem. Essa primeira aqui, você não tem nem que pensar, porque olhou ao redor, não está falando que ele olhou alguém, então não serve. E não viu o menino, certo? O menino não. Agora, viu, terminou em U, que eu já falei, pretérito perfeito. Se eu buscar, né, lá na tabela do verbo ser ou na sua cabeça, se Deus quiser, quanto antes você já guardar, né? O menino não foi visto pelo pai, né? Que está lá na outra frase, né, na outra oração, perdão, pelo pai. Então, essa seria a forma passiva, portanto, foi visto, letra A. Faz sentido, lembra? Ó, tem um verbo aqui na ativa, na passiva tem que ter mais um, então tem que ter dois. Tudo bem? Beleza, beleza? Falem comigo, alguma pergunta, gente? Posso seguir? Pode seguir. Beleza? Então tá bom. Se ninguém se opõe, vou adiante, hein? Beleza. Vou fazer um negocinho antes de seguir aqui. Vamos lá. Então veja bem agora, galera. Continuando, vamos para a nossa questão de número 16. Indique a opção que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir. Na oração, os remédios genéricos foram fabricados pelo laboratório da universidade. Identifica-se o verbo na. Gente, foram fabricados. Tem verbo ser, mais particípio, não tem? Ó, ser, particípio. Isso significa que eles estão na voz passiva. Qualquer passiva? Não, passiva analítica. Ok? Voz passiva analítica. Pronto, né? Já deu aqui a resposta, mas vamos lá, vamos olhar o resto. Formada pelo verbo auxiliar, questão bem teórica, né? Ser seguido do particípio do verbo principal, que aí se tem um auxiliar, o outro é o principal, né, gente? Fabricar. Pronto, letra C, de coração. Questão 17. Tem lá, ele pega algumas frases, né, algumas
alguns pedaços, né? Ali, perdão, alguns versos. São versos não, né? Não são versos, agora que eu vi, são trechos mesmo, assim, isolados, né? Se blindam, são vendidas, se empurra, se discute, tornou-se, né? Para que dessa série façam parte apenas formas verbais que se encontram na mesma voz, é preciso que dela se retire. O que ele está perguntando aqui, gente? Ele está falando para você assim, ó, tem dessas 5 aqui, uma é diferente, uma é de outra voz verbal, né? Qual? Né? Então, vamos procurar aqui nas frases, ó. A primeira está aqui, ó. Na mesma rapidez em que os muros sobem, em que se blindam carros, ó, em que se blindam carros. Veja bem, quem blinda aqui, blinda alguma coisa, VTD mais C. Então, isso aqui é voz passiva, no caso, sintética. Segundo, são vendidas. Está aqui na linha 3. São vendidas, não preciso nem olhar, são vendidas voz passiva. Só que essa aqui é a voz passiva analítica, essa aqui é a voz passiva sintética, né? Tá. Se empurra, vamos ver. Macarrão, eu já não posso marcar que as são vendidas é diferente? Olha só, depende, eu tenho que olhar o contexto só para eu ter certeza se realmente todas aqui, vamos dizer assim, são vozes, todas estão na voz passiva. Porque vamos supor que uma dessas não está na voz passiva e aí ele está entendendo não como voz passiva sintética ou passiva analítica, e sim como voz passiva como um todo, entende? Então eu tenho que conferir, tá? Senão você pode errar aí à toa. Letra C, se empurra na linha 16. Ó, o certo é que, enquanto se empurra com a barriga essa questão, quem empurra, empurra alguma coisa, VTD, tem o C, e o que está sendo empurrado? Essa questão política e econômica, tá? Okay? Então, é VTD mais C aqui também. Continua sendo voz passiva sintética, né? Se discute, está aqui logo, ó, e se discute segurança pública é discutida, né? Quem discute, discute alguma coisa, VTD mais C. Opa, tá continuando aqui, ó. VTD mais C. Então, voz passiva sintética. Então, até agora, o diferentão realmente é o segundo, é o são vendidas. Agora eu tenho que ver o último, né? Tornou-se na linha 21. O medo tornou-se o mais democrático dos sentimentos. Eita. Tá aqui para quebrar a bicicleta mesmo, tá? Teoricamente é fácil, tá? Mas é uma questão que pode te derrubar à toa, te enganar. Porque, veja bem, quem tornou-se o mais democrático dos sentimentos? O medo. Então, o medo é o sujeito. Tornar-se, gente, é um verbo de ligação. Se ele é verbo de ligação, não vai ter voz passiva dele. Percebe? O medo tornou-se, virou, né? Transformou-se em algo, né? Tá aqui, tornar-se. Ou seja, esse aqui não é nem como é, vamos dizer, se ele é verbo de ligação, ele não está na voz passiva, ele é voz ativa, se for o caso. Não dá nem para julgar como ativa, para falar a verdade, tá? E aí a resposta é a letra E. Vira o perigo? Se você vai pelo que parece, fala, opa, aqui é voz passiva analítica, aqui é passiva sintética, já posso me dar por satisfeito e resolver isso daqui, ué. Por que não? Então, na mesma voz? Estão, voz passiva. Ponto. Ah, mas um é analítico e outro é sintética. Tá, mas deixa de ser a mesma voz? Não. Ok? Beleza? Ah, Macarrão, mas e se a última ali, o tornou-se, não fosse um verbo de ligação, fosse um VTD mais C? Aí a questão estava querendo que você fosse até o fim dessa classificação, né? E separasse o que é passiva analítica do que é passiva sintética. E não foi o caso, né? A letra E mata e resolve o meu problema. Bonita, tá? Questão, assim, chatinha, mas é perigosa, na verdade, não é nem chatinha, mas bonita. Eu achei bonita. Vocês não acham nada bonito, né, gente? Eu acho lindo. Vamos lá. Qual alternativa na 18 indica corretamente a passagem da voz ativa para a voz passiva nas orações a seguir? Da ativa para passiva. Essa aqui eu acho que a gente já bem fez, né? Para começar que aqui, ó, foi lido, já é voz passiva. Então, já não tem como passar da ativa para passiva. O mundo girou rapidamente. Aqui girar é verbo intransitivo, então não tem como ter voz passiva também.
O galo cantou ao raiar o dia. Ao raiar o dia. Não, não dá aqui também. Os garis comeram a sobremesa foi comida pelos garis. Essa sim passou da ativa para passiva, olha lá. Comeram, foi comida, tem dois verbos, o verbo ser mais particípio, né? A estrutura está toda bonitinha aqui, com agente da passiva e tudo mais. Então, tem para onde ir, né? Questão 19. Agora é a mesma de novo, né, gente? Cruz credo. 19 não serve. Tem diferente agora? Agora tem diferente, eu acho, né? Vamos lá, tem sim. Assinale a alternativa em que o verbo ver encontra-se na voz passiva. Então, ele quer o verbo ver na voz passiva. Lembrando, vamos lá, voz passiva ou VTD mais C, então tem que ter um C perto dele, ou antes ou depois, né? Ou verbo ser mais particípio, que no caso, particípio de qual verbo? Do verbo ver, né? Qual é o particípio do verbo ver? Visto, vista, vistos, vistas. Bom, se você passar o olho aqui, você vai ver que não tem visto, vistas, nada em nenhuma delas. Então, já não me atende. Se você olhar a letra A, você vai ver que não tem C. Tá vendo que não tem C? Então, não tem voz passiva aqui, porque não tem ser mais particípio. Nem tem, né, o C daqui, ó. Você pensar, então essa aqui já era. Olha como é que dá para ser prático, né? Creio que seu coração bondoso verá minhas dores e súplicas com ternura. Tá, verá, e aí? Tem VTD mais C? Não. Tem ser mais particípio? Não. Acabou. Já não se vê em locomotivas nas estações das pequenas e grandes cidades. É a modernidade. Ó, quem vê alguma coisa. Perfeito. E tem o C antes, né? Repare, locomotivas, está no plural, concordando com V. Então, muito provavelmente, né? Nossa resposta está aqui. Agora, tem um perigo aqui, porque na letra D eu tenho C também. A estranha criatura na sombra projetada no lago via-se imensa, monstruosa, assustadora. Via-se, ela via a si mesma. Ou seja, voz reflexiva. E não voz passiva, que é o que está na letra C, que é o que eu queria. Show? Beleza, beleza? Bom, a parte de vozes, por enquanto, eu dou por encerrada. Claro que a gente pode tirar dúvidas ainda, né? Óbvio. Mas eu digo assim, dessa sequência aqui, esse exercício era o último.